Queridos amigos, muito bom dia a todos. É com muita alegria que estamos aqui hoje para conversar com o grupo, né, da reunião pública de segundas-feiras, né. Nós agradecemos esse convite, ficamos muito felizes pela oportunidade de estar aqui, dessa vez online, né. Não estaremos presencialmente na nossa casa, mas vamos trazer então esse material aqui através deste vídeo. Então, nós vamos mudar um pouco a nossa dinâmica, nós vamos fazer a nossa página inicial, nossa oração, também a exposição e depois a prece final para simplificar, então, o andamento das coisas. Então, para a preparação do ambiente, nós selecionamos uma mensagem que está contida no livro Antologia Mediúnica do Natal, de autoria de Francisco Cândido Xavier, por diversos autores, né. Então, a mensagem que selecionamos é intitulada Algo Mais no Natal, e é uma mensagem do nosso querido Emmanuel. Ele diz assim, é o capítulo 77 desse livro a que nós nos referimos, Antologia Mediúnica do Natal. Algo mais no Natal. Senhor Jesus, diante do Natal que te lembra a glória na manjedoura, nós te agradecemos a música da oração, o regozijo da fé, a mensagem de amor, a alegria do lar, o apelo à fraternidade, o júbilo da esperança, a bênção do trabalho, o tesouro de tua paz, a confiança no bem, a palavra da boa nova e a confiança no futuro. Entretanto, ó Divino Mestre, de corações voltados para o teu coração, nós te suplicamos algo mais. Concede-nos, Senhor, o dom inefável da humildade, para que tenhamos a precisa coragem de seguir-te os exemplos. Então vamos fazer a nossa oração, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos nossos queridos amigos espirituais, rogando todo o amparo nesse momento, para que em cada lar que esteja ligado a essa mensagem possa comparecer um amigo espiritual a fim de favorecer a higienização do ambiente, infundir as suas energias benfazejas em todos aqueles que estiverem assistindo. Agradecemos, Senhor, essa oportunidade bendita antecipadamente. E te rogamos para que as nossas atenções possam estar voltadas para o propósito deste trabalho. Que a tua paz possa estar conosco nesses minutos que se seguirão. Muito obrigado, Senhor. Hoje estamos numa data muito especial, né? Na verdade, esse dia que se usou como convenção para se comemorar a vinda de Jesus à Terra é o dia mais importante da história da humanidade. E então é um momento muito propício para nós conversarmos sobre este ser angelical que é Jesus e sobre a sua missão entre nós, para nós podermos entender o verdadeiro significado do Natal. Se nós conversarmos com as pessoas no mundo, pessoas das mais diversas, sobre qual o sentimento que trazem em relação ao Natal, qual a impressão, né? Alguns vão dizer que sentem que essa é uma oportunidade de confraternização, de se aproximar das pessoas, reencontrar os familiares, de manifestar generosidade, de reconciliar-se. E isso é verdadeiro, é uma oportunidade muito boa para isso. Também uma outra parcela poderá dizer que o que pensa do Natal são as trocas de presentes,
as festas, as guloseimas. Alguns ainda podem dizer que sentem uma certa melancolia nesse período, porque se lembram, né, de familiares que já não se encontram mais encarnados e que antes compareciam às comemorações e hoje já não se encontram mais presentes. Outros se ressentem porque em épocas passadas a família se reunia, mas hoje, por desentendimentos, já não se encontram todos mais juntos, só uma parcela. Então existem sentimentos os mais diversos, mas nós, espíritas, temos um entendimento a respeito do significado do Natal. Na verdade, os cristãos, né, têm um entendimento diferenciado do que significa o Natal. Nós vemos que, com o tempo, né, a figura de Jesus foi sendo até mesmo substituída por uma imagem, né, que é do Papai Noel, que é um velhinho muito simpático, né, para poder se adequar mais aos propósitos comerciais, né, que se instalou ou se instalaram nessa época. Então, muitas pessoas também vão dizer que se recordam, a primeira imagem que se recorda quando se fala do Natal é desses símbolos que são o Papai Noel, as renas, né? As decorações em vermelho e verde, branco, e assim por diante. Nós vamos aqui começar a estudar esse assunto. Bem, o primeiro aspecto que nós vamos levantar é retirado do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas. E todos sabem que Lucas foi aquele que melhor descreveu em seu evangelho os episódios relacionados àquilo que precedeu o nascimento de Jesus, o seu nascimento, a sua infância. Por quê? Porque quando ele se dedicou a escrever o evangelho, ele foi procurar essas personagens que fizeram parte dessa história. Entre essas personagens, a própria Maria de Nazaré. E junto a ela, então, ele adquiriu essas informações. E antes que Jesus nascesse, houve o nascimento de João Batista. O nascimento de João Batista também foi envolvido numa aura de especialidade, né? Por quê? Porque a sua mãe, Isabel, já era razoavelmente idosa e nunca havia concebido. Ela era considerada estéril. Zacarias, seu marido, era sacerdote do templo. Então, no momento em que o Zacarias, foi fazer a sua atividade dentro daquele recinto que é o recinto mais sagrado que havia no templo, porque ele havia sido sorteado para isso, na hora que ele estava ali dentro, lhe aparece um espírito, né? Um espírito que era o anjo Gabriel, e que diz para ele que a sua mulher engravidaria, conceberia. E como ele tem dúvida frente a essa revelação, o anjo diz para ele, esse espírito diz para ele que ele ficaria mudo até o nascimento do seu filho, a quem ele deveria dar o nome de João. E assim acontece, ele sai dali mudo e passados, né, alguns meses, confirma-se, né, a gravidez de Isabel, ou melhor, confirma-se a gravidez e passados alguns meses, essa gravidez vem ao conhecimento público. Quando completam-se os dias do nascimento de João Batista, então Isabel dá à luz aquele, aquela criança, e os circunstantes queriam dar o nome à criança de Zacarias, o mesmo nome do pai, ao que Isabel diz que não, que o nome seria João. Eles vão consultar a Zacarias, Zacarias ainda se encontrava mudo. Ele escreve uma tabuinha, o nome será João. Então, quando ele faz isso, ele volta a falar. E logo no momento em que ele volta a falar, ele profetiza, ou seja, ele se torna pleno do Espírito Santo, ou seja, é um fenômeno mediúnico, né? E ele diz assim, entre outras coisas, isso está no Cântico de Zacarias:
que é o capítulo 1 do Evangelho de Lucas, os versículos de 67 a 79. Mas nós só nos referiremos a um pequenino trecho que diz assim: ele se refere a Jesus, porque ele sabia que João Batista seria aquele que precederia Jesus, que aplanaria os caminhos para que Jesus pudesse percorrer. Então ele diz assim: por causa das entranhas de misericórdia do nosso Deus, nos visitará do alto um alvorecer. Outra tradução para alvorecer é uma estrela. Então, vejamos, pela misericórdia do nosso Deus, nos visitará no planeta uma estrela. Então, é a primeira referência a Jesus, né, que nós vemos nesse, nesse texto, nos mostrando que Jesus é uma estrela descida do firmamento para nós. Nós sabemos que Jesus é um espírito puro e que, para que nós pudéssemos ter contato com esses ensinos tão necessários para nós, então, ele desce das paragens celestiais para habitar um corpo material entre nós. Outro que também nos ajuda muito para que nós possamos compreender quem é Jesus, e daí então nós compreendermos a importância da sua vinda e a importância dessa data para nós, é Emmanuel. Emmanuel nos fala sobre Jesus em muitas circunstâncias, mas em particular queremos nos referir ao que Emmanuel nos fala no livro A Caminho da Luz. Nesse livro, ele diz o seguinte, né? Primeiro, ele se refere ao prólogo do Evangelho de João. E João dizia, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E esse Verbo, né, habita entre nós. Estão falando de Jesus como o representante da vontade criadora divina entre nós. E Emmanuel diz: ele, Jesus, é a luz do princípio. Nas suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. Seu coração magnânimo é a fonte da vida para toda a humanidade terrestre. Então, não se trata de um ser qualquer, mas exatamente aquele que tem nas suas mãos, né, os destinos do mundo, que é a fonte da vida para toda a humanidade terrestre. E aí, no capítulo 1 desse livro, Caminho da Luz, Emmanuel nos esclarece o seguinte: olhem que interessante. Rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Então, o que ele quer nos dizer? Que Emmanuel fala isso a partir do que ele, como um ser que vive na espiritualidade, sabe das tradições que vêm de mais alto ainda do que das suas esferas. E ele diz o seguinte, que rezam essas tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema solar, ou seja, o Sol e todos os planetas que o acompanham, há uma comunidade de espíritos, que são espíritos puros, né? Em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas essas humanidades, desses planetas. E ele continua: essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, e ele vai continuar explicando alguma coisa. Mas vejamos, o importante é nós entendermos que Jesus é um desses membros divinos que faz parte dessa comunidade de espíritos puros e eleitos que tem sob a sua responsabilidade os destinos dos planetas do nosso sistema solar. E Jesus é o governador do nosso orbe terreno.
Então, nós estamos falando daquele espírito, né, que tem a responsabilidade dos nossos destinos, né? Como nós podemos ver na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, onde Kardec interroga os espíritos sobre quem nos foi dado como um exemplo, né, como um modelo e guia para a humanidade a respeito de todas as virtudes possíveis, a resposta é Jesus, né? Pois é, exatamente esse espírito. Então, Jesus é um espírito que nós não podemos comparar com outros tantos que tenham passado na Terra. Quaisquer outros que por aqui passaram e que trouxeram a sua luz, traziam uma luz refletida do próprio Cristo, refletiam aquilo que o Cristo emanava e desejava que fosse trazido para a Terra. Só Jesus é realmente essa fonte original da luz. Mas ainda em Emmanuel, nós vamos ver o seguinte: qual a importância, então, da vinda de Jesus? Ele nos esclarece, primeiramente, a respeito daqueles espíritos que haviam vindo de outros planetas, exilados de outro planeta, em particular de um planeta que gira em torno da estrela de Capela, e que esse planeta estava num processo semelhante ao que nós nos encontramos hoje, processo de transição planetária, do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. E aqueles seres ainda rebeldes a esse progresso e que já não estavam mais podendo acompanhar a progressão do planeta, foram exilados num outro planeta, que foi o planeta Terra, né? Então, quando eles vieram para cá, eles tinham a sensação da perda do paraíso. Por quê? Imagine hoje, nós com as facilidades que nós temos nesse planeta, nós subitamente sermos transportados para um planeta numa condição de milhares de anos atrás, aqui na Terra. Então, era realmente como a perda do paraíso, e isso ficou na tradição da maior parte das religiões, esse conceito da perda de um paraíso. Pois bem, Jesus promete a esses espíritos que eles por aqui passariam pelas lutas necessárias, mas que ele não os abandonaria, não os deixariam órfãos, e que no momento certo ele viria trazer a sua palavra. Então, ele vem, de fato, quando a humanidade atinge uma maioridade espiritual, de forma que já fosse plenamente responsável pelos seus atos. Então, a partir desse momento, ele vem para nos trazer a mensagem que serviria de código de amor, de fraternidade, de justiça para todos sempre. Nos acompanharia todo o nosso processo evolutivo. Então, Emmanuel diz assim: o Evangelho deveria chegar como a mensagem eterna do amor, da luz e da verdade para todos os seres. Noutra passagem, diz assim: a lição do Salvador deveria agora resplandecer para os homens, controlando-lhes a liberdade com a exemplificação perfeita do amor. Alvorecia uma nova era para o globo terrestre. E nós sabemos, né, que a vinda de Jesus estabelece um sulco profundo na história da humanidade, de tal forma que nós contamos o tempo a partir do seu nascimento. Emmanuel ainda nos diz o seguinte, né, que a sua lição de amor e de humildade foi única entre todos os tempos da humanidade. Então, nós tivemos grandes missionários passando pela Terra, mas nenhum deles exemplificou como Jesus exemplificou. E olha que tivemos outros grandes espíritos, né? O Cristo vinha trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade e do amor. Então, essa sua tarefa é fundamental, porque ele vem trazer os fundamentos, as bases, os alicerces eternos, né, que são alicerces da construção da verdade e do amor, ou seja, do esclarecimento para nós e também do desenvolvimento do nosso sentimento, que é que nós vemos ser desenvolvido ainda também na nossa doutrina espírita, de forma que nós dizemos que a doutrina espírita é o Evangelho redivivo, porque vem nos trazer a verdade, no sentido do esclarecimento, e o amor, no sentido do desenvolvimento dos nossos sentimentos.
Emmanuel ainda se refere à doutrina do Cristo como a doutrina do esclarecimento, da tolerância e do perdão. Agora imaginemos, né? Naquela época, Jesus diz assim: foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não retribuais o mal com o mal. Se alguém lhe bater numa face, ofereça a outra. Se alguém determinar que deve caminhar com ele uma légua, né, ande duas. Se alguém lhe pedir emprestado, empreste. Se alguém lhe quiser tomar o manto, dele também a túnica, ou vice-versa, e assim por diante. Então, isso poderia parecer uma verdadeira loucura para a época, porque o conceito muito bem estabelecido é que nós deveríamos perseguir os inimigos. E ele nos fala para que nós amemos até mesmo os nossos inimigos. Então, essa sua doutrina, né, é uma doutrina de esclarecimento, de tolerância, de perdão, e é uma doutrina que veio refundir todas as filosofias. Então, é, milhares de anos de filosofia, muitas questões ainda não obtiveram a definição, né, um esclarecimento definitivo. Jesus, então, ele vem nos trazer esses esclarecimentos definitivos. Bem, e Emmanuel ainda nos fala sobre a responsabilidade nossa, da comunidade dos seus adeptos. Compete, então, à comunidade dos seus adeptos a observação do ensino imortal, aplicando-a a si próprios no mecanismo da vida de relação, de modo que se verifique a renovação geral. Então, aí eles chamam a atenção sobre como nós devemos entender a vinda do Cristo como um compromisso para nós, de nós aplicarmos a nós mesmos no dia a dia, nas nossas relações, né, aqueles ensinos, de forma que essas relações sofram a renovação necessária. Bem, para nós darmos continuidade ao nosso tema, nós recorremos ao livro Antologia Mediúnica do Natal. Essa é uma obra que, a princípio, nós podemos imaginar que fosse composta por textos é, ufanistas a respeito de Jesus e do Natal, mas não é exatamente isso. Há aqui análises profundas de Emmanuel e de outros espíritos. Há é, 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 poesias de um sentimento muito delicado, né, de vários poetas. Há crônicas do irmão X, Humberto de Campos, e nós sabemos que Humberto de Campos se supera toda vez que ele fala de Jesus. E nós resolvemos, então, traçar alguns comentários com base numa observação que o irmão X faz no capítulo 9, intitulado Bilhete a Jesus. Ali, então, Humberto de Campos, ou o irmão X, né, ele informa que na época do nascimento de Jesus, houve o estabelecimento de um censo. Isso faz parte, né, da história que nós contamos sobre o nascimento de Jesus. Então, Otávio Augusto, que era o imperador, foi um bom administrador de Roma, e sempre nas administrações o aspecto fiscal é importante. O fisco, a cobrança dos impostos. Então, naquela época, o Império Romano havia se estendido a quase todo o mundo conhecido. Todo o entorno do Mediterrâneo era controlado pelos romanos. E eles resolvem, então, fazer um censo para que pudessem, em todas as suas colônias, eles pudessem, então, verificar os bens de cada um para que pudesse cobrar adequadamente os impostos.
E quando é determinado esse censo, determinou-se que as pessoas deveriam passar pelo censo voltando às suas cidades natais. Existem algumas dúvidas quanto à veracidade histórica do censo, mas, pelo menos pelo que os espíritos nos trazem, parece ter sido exatamente assim como foi revelado. Muitos estudiosos da Terra hoje também já concordam que há uma veracidade nesse relato de Lucas, até porque Lucas era muito preciso nos seus relatos e tudo mais no seu evangelho já foi comprovado de que ele fazia descrições precisas de cidades que ele relata, né? Então, é um escritor de muito crédito. Mas o que acontece é que havia o censo, e José precisou então se transferir de Nazaré, cidade da Galiléia, onde ele vivia com Maria, e Maria grávida, né, prestes a ter neném, e eles se dirigem de Nazaré para Belém. Mas ao chegar a Belém, o que ocorre? Humberto de Campos nos diz, né, que as pessoas estavam envolvidas com o censo, ou seja, o imperador das questões materiais do mundo, ele havia determinado um censo para avaliar quais as riquezas que cada um tinha para poder cobrar seus impostos. E, naturalmente, que as pessoas estavam envolvidas com isso, desejosas de fazer arranjos que pudessem diminuir a alíquota, né, dos seus impostos, porque se alguém tinha muitos camelos, ele pagaria muito por isso, estava trocando por algumas ovelhas com outros, e todos naquelas negociações envolvendo as questões materiais. E quando então José e Maria com Jesus chegam a Belém e se hospedam em determinado lugar, não havia vaga no cômodo para hóspedes. E aí a simbologia. As pessoas envolvidas com as suas questões materiais não tinham espaço dentro de si para receberem a Jesus. Sempre que no Evangelho se fala de uma casa, simbolicamente essa casa é cada pessoa, né? Então, as pessoas não tinham espaço dentro de si, não tinham espaço na mente para as questões que Jesus traria. Mas Jesus, as muito mais do que Otávio Augusto, é também um monarca, né? É o nosso soberano Senhor das questões espirituais. E estava ali nascendo naquele corpinho humano para efetuar também um censo, para a avaliação das riquezas espirituais do homem, porque a Terra havia atingido o estado de maturidade e era chegada a hora, então, de verificar, né, quem já trazia marcado em si, né, esse selo dessas lições preciosas. Mas é natural, né, que esses ensinos estivessem obscurecidos por outros ensinos humanos, né? Jesus, então, precisaria reajustar tudo isso. Bem, é, e Jesus, então, nos traz a sua mensagem, passa por todas aquelas experiências que nós sabemos, modificando efetivamente a nossa forma de entender a vida, a forma de nós nos comportarmos frente às vicissitudes da vida. Nos traz lições importantíssimas, todas elas. Nas bem-aventuranças, vem nos trazendo, então, o código para o nosso comportamento.
vem nos mostrar que o sofrimento pelo qual nós passamos na Terra, ele é o prenúncio de alegrias, porque resultam da justiça divina, nos proporcionando os recursos necessários para nós nos reajustarmos. Nós voltamos, então, ao próprio Emmanuel, né? E que no capítulo 142 da obra Caminho, Verdade e Vida, num capítulo intitulado Um Só Senhor, ele ali nos diz o seguinte, né? Que Jesus é a linha central das nossas cogitações, que ele é o nosso Senhor único depois de Deus, com direitos inalienáveis sobre nós, porque nos adquiriu, né, para a nossa redenção com os sacrifícios do seu amor. Esse parágrafo, ele é de grande profundidade, daria vários estudos, cada frase dessa daria um belo estudo. Mas nós podemos, né, resumir da seguinte maneira: Jesus é a linha central das nossas cogitações, ou seja, o aspecto mais importante nas nossas vidas é Jesus, né? E os seus ensinos, naturalmente, porque os ensinos representam a pessoa. Então, seus ensinos são aquilo onde nós devemos colocar os nossos pensamentos constantemente. Hoje é muito comum se falar da necessidade de os espíritas tomarem posições sobre certas questões, né, que estão em voga nas mentes, questões de ordem social, e nós entendemos que Jesus já nos trouxe todas essas informações, mas muitas vezes se quer que os espíritas assumam uma postura de um lado, uma postura do outro, né? Mas o que importa é que todos esses seres humanos, por mais bem intencionados que sejam, eles não são perfeitos e acabam por cair, né, no seu comportamento, ou à direita ou à esquerda daquela linha central que é Jesus. Nós devemos nos ocupar dessa linha central, né? E essa linha nos mostra que nós temos dentro de nós inúmeras imperfeições a serem corrigidas, e que à medida que nós corrigimos as nossas imperfeições, nós melhoramos a coletividade. À medida que nós nos aprimoramos e nos comportamos diferente, o nosso exemplo induz a outros que se comportem da mesma maneira, né? De maneira que esse trabalho a que o Cristo nos recomendou é um trabalho que acontece dentro de cada um de nós, com repercussões fora, né? Mas nenhum pensador pode ser considerado esse centro. O centro é Jesus. Se qualquer pensador está um pouco à sua direita, um pouco à esquerda, nós temos que entender que ele se desviou, então, do ensino de Jesus. Então, Jesus tem que ser a linha central das nossas cogitações. E ele é o nosso Senhor único, depois de Deus. Então, ninguém pode ser senhor dos nossos pensamentos, né? Do nosso entendimento, a não ser o próprio Cristo. E ele é o nosso Senhor, por quê? Porque ele nos adquiriu junto a Deus. Adquiriu de que forma? Podemos recorrer também a obras como A Caminho da Luz, Evolução em Dois Mundos, em que nós identificamos nesses livros que na formação dos planetas, o que ocorre? Existem espíritos puros e eleitos pelo Senhor, como é falado no primeiro capítulo do livro A Caminho da Luz, que receberam os planetas, essas moradas celestes, ainda na sua formação,
Então, Jesus assumiu o planeta Terra quando ele ainda estava na sua formação, alguns bilhões de anos atrás, 4,5 bilhões de anos atrás, imprimindo forças que foram gerando esse planeta que mais tarde teria a oportunidade de receber a vida. E essa vida se desenvolveria até poder receber seres humanos, que somos nós, que fomos então adquiridos junto a Deus, né, para que pudéssemos aqui passar pelas experiências que necessitamos. E ele fala da nossa redenção, mas redenção por quê? Porque os planetas têm destinações diferentes. O nosso planeta, ele se destina a receber espíritos, alguns são autóctonos, surgidos aqui nesse processo evolutivo das formas e dos espíritos, dos seres aqui, mas também espíritos rebeldes, provenientes de outro orbe, né, onde eles estavam, pela sua rebeldia, atrapalhando a evolução. E eles, então, são transferidos para cá. Muitos de nós somos oriundos dessas imigrações, né? E somos, então, espíritos caídos nos erros, né, que já nos equivocamos, já reincidimos voluntariamente no erro pela nossa rebeldia. Então, ele adquire esses espíritos com o compromisso de levá-los novamente a Deus, ou seja, de promover a redenção desses espíritos que somos nós. E esse parágrafo de Emmanuel ainda nos fala sobre o método de que Jesus se utiliza, porque nesse processo da nossa redenção, qual o método de que Jesus se utiliza? Ele se utiliza da recriminação, da punição, ele se utiliza do método do amor e do seu próprio sacrifício, né? De forma que, se nós somos rebeldes, ele se sacrifica para que nós possamos, então, compreender a verdade. Mas se alguém é mais rebelde, ele dobra a dose do sacrifício. E assim tem sido feito na humanidade, né? Ao ponto dele vir ter conosco, ter se sacrificado por sair das regiões celestes em que habita naturalmente, para aqui habitar conosco. A sua tarefa não começou nesse momento, começou na formação do planeta. A sua tarefa ainda não se encerrou, né? Ela continuará até que o último de nós possa se considerar um espírito bom, um espírito superior, um espírito puro, né? Então estará conosco por muito e muito tempo, nos guiando. Então, esse é Jesus, essa é a sua missão junto a nós. Então, nós entendemos que essa data, como nos diz Emmanuel, a data em que nós comemoramos o nascimento de Jesus, essa é a data mais importante da humanidade. Nenhum outro feito, nenhum outro fato foi tão importante para a história da humanidade. Em outro fato, traçou um sulco tão profundo na história quanto a vinda de Jesus, né? Os seus ensinos hão de reunir todos os seres um dia no planeta Terra. Quando nós seguirmos as suas orientações, teremos feito, então, a chamada transição planetária, de um planeta da condição de provas e expiações para um planeta na condição da regeneração. E é nesse sentido, então, que nós nos lembramos como nos fala o Espírito de verdade no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, os trabalhadores da última hora, no item 5, os obreiros do Senhor, no último parágrafo, o Espírito de verdade, que não é outro senão o nosso próprio querido Jesus, nos diz assim: Deus procede neste momento ao censo dos seus servidores fiéis. Então, nós estamos novamente numa nova fase de um censo, né? Os nossos haveres espirituais estão sendo contabilizados. Nós seremos
classificados como entre aqueles que conseguem, né, conseguirão colaborar doravante com o progresso do planeta, ou aqueles que não, que estarão na retaguarda. Então, se prepara, nesse momento, já vem acontecendo, né, uma nova separação do joio e do trigo. E para nos ajudar nesse processo, Jesus nos enviou a doutrina espírita. A doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo. A doutrina espírita que não é nada mais, nada menos do que cristianismo puro, né? Livres de uma série de acréscimos que foram feitos e que já havia sido prometido por Jesus, porque Jesus nos dizia: ó, se me amais, guardai meus mandamentos. Um dia eu enviarei outro Consolador que ficará convosco por toda a eternidade, o Espírito de verdade, né? que, que nós ainda não vemos. Então, a doutrina espírita, ela nos mostra com clareza, né? Quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós iremos, né? Nos explica a lei da reencarnação, nos explica a lei dos nossos destinos de acordo com a nossa responsabilidade, nos explica a paternidade divina, a justiça divina, a previdência e a providência divinas, e nos explica, né, a figura de Jesus, a sua missão e a importância, então, que nós devemos dar a este dia. Então, voltando ao que nós falamos no início, existem visões muito diferentes sobre a importância do Natal. Mas para nós espíritas, será sempre uma mensagem otimista, ainda que este mundo possua as suas injustiças sociais, injustiças de várias formas, né? Nós estamos num processo de melhoria. Mas nós seremos felizes nesse dia quando nós conseguirmos nos libertar do nosso egoísmo, né? E, e conseguirmos, então, transformar as alegrias no Natal não em alegrias exclusivas, né, daqueles que são os nossos entes mais próximos, dos entes amados, daqueles que conjugam conosco, comungam conosco na mesma condição social, mas ao contrário, quando nós pudermos, né, olhar para aqueles que são mais desvalidos, né, das questões materiais, para que nós possamos fazer, né, as nossas festas, as nossas reuniões, mas que nós nos dediquemos às comemorações, podemos fazer os nossos alimentos gostosos, podemos receber as pessoas, podemos mesmo, né, oferecer presentes a outras pessoas, mas sempre de uma forma consciente, de maneira que nós entendamos que nós estamos fazendo um trabalho de Jesus. Aquele presente que eu dou, ele pode ser um instrumento para trazer alguma alegria a uma outra pessoa, um momento de felicidade. E quando nós fazemos isso, às vezes até nos sacrificando para poder adquirir aquilo e oferecer aquilo a uma outra pessoa, apesar de ser algo material, é um trabalho que está na linha do trabalho de Jesus. Se eu preparo uma festa bem feita na minha casa, não é, me dedico a preparar aquelas gostosuras para poder receber as outras pessoas, porque eu tenho a consciência que esse é um momento importante de eu agregar os familiares, abraçá-los, reiterar o nosso amor por eles, né? Se nós entendemos que esse é um momento de reconciliação, né, de tornar os laços mais fortes e mais puros, nós estamos fazendo o trabalho de Jesus também, né? Mas não nos esqueçamos que nós podemos fazer muitas outras coisas, né? Há muitos, né, que estão por aí
né? Têm os mesmos anseios, às vezes, que nós, né? Mas não têm essa possibilidade, né? Estão sozinhos, não terão a possibilidade de ter uma gostosura qualquer para se alimentar, né? Então, que nós pensemos também neles, né? Para que a nossa festa não seja um recrudescimento do nosso egoísmo, mas, ao contrário, para que nós possamos, neste dia, exemplificar o Evangelho de Jesus, até que um dia não seja só um dia por ano em que nós venhamos a fazer isso, mas que isso seja uma constante, para que nós também nos tornemos, por nossa vez, né, Cristos, guardadas naturalmente as proporções. E aí nós vamos, para encerrar nosso trabalho, ler uma mensagem que está nesse livro, Antologia Mediúnica do Natal, livro que a gente deveria todo dezembro reler, porque realmente vai nos sensibilizando para essa época em que nós estamos. É uma poesia de Irene Pinto, que diz assim, é o capítulo 2 do livro, Natal. Natal, grande bolo à mesa, a árvore linda em festa. O brilho da noite empresta regozijo ao coração. É como se a natureza trouxesse Belém de novo para os júbilos do povo em doce fulguração. Tudo é bênção que se enflora, de envolta na melodia da luminosa alegria que te beija e segue além. Mas se reparas lá fora o quadro que tumultua, verás quem passa na rua sem ânimo e sem ninguém. Contemplarás pequeninos de faces agoniadas, pobres mães desesperadas, doentes em chaga e dor. E ajudando aos peregrinos da esperança quase morta, talvez enxergue à porta o mestre pedindo amor. É sim, é Jesus que volta entre os pedestres sem nome, dando pão a quem tem fome, luz das trevas, roupa aos nus. Anjo dos céus sem escolta, embora a expressão serena tem nas mãos com que te acena os tristes sinais da cruz. Natal. Reparte o carinho que te envolve a noite santa. Veste, alimenta e levanta o companheiro a chorar. E na glória do caminho, dos teus gestos redentores, recorda por onde fores que o Cristo nasceu sem lar. Então, vamos elevar os nossos pensamentos, agradecendo a oportunidade que temos, né, na doutrina espírita, que nos esclarece tantas coisas e nos esclarece ainda, né, sobre a personalidade do Cristo, quem é este ser divinal, né, a sua missão e a importância que nós devemos dar e como nós devemos nos comportar, né, frente a esse conhecimento adquirido. Vamos orar. Deus, nosso Pai, de infinito amor e misericórdia, Jesus, benfeitores amigos, hoje te queremos, Senhor, agradecer pela oportunidade bendita da vida. Te agradecemos porque nessa existência, a fim de alcançarmos mais facilmente os nossos êxitos desejados, recebemos a doutrina espírita como farol. Te agradecemos, Senhor, pelo livro que nos instrui, pelos amigos queridos que também nos orientam, aqueles mais bem aquinhoados dos conhecimentos divinos. Agradecemos pela casa espírita que nos recebe, né?
e que se esforça por manter-se fiel à doutrina do Cristo. Te agradecemos também, Senhor, por este dia em que nos encontramos, pela oportunidade que temos de hoje aqui nos encontrarmos reunidos em pensamento, embora cada um em seus lares, para meditarmos, Senhor, na importância do Natal para cada um de nós, a fim de que possamos planejar um Natal diferente para todos nós em outros momentos, né? Natal que possa nos colocar na condição de benfeitores de tantos outros seres, mais do que aqueles que se dedicam a receber alguma coisa. Temos amealhado tanto, Senhor. Ajuda-nos para que saibamos distribuir essas bênçãos, sobretudo a bênção do conhecimento que a doutrina espírita nos proporciona. Sejamos capazes, Senhor, de levar essa mensagem a todos os cantos do mundo, onde houver ouvidos prontos para ouvirem. Muito obrigado, Senhor. Despede-nos assim na tua paz e possamos prosseguir no nosso dia, nas nossas tarefas, com paz em nossos corações. Muito obrigado. Nos despedimos aqui então de todos, que todos tenham um dia abençoado, uma semana de proveito e que possam todos se reencontrar na próxima segunda-feira na nossa aula. Fiquemos todos com Deus.